Todo dia primeiro eu recebo o meu salário bonitinho lá da minha CLT, e a primeira coisa que eu faço com o meu salário é justamente depositar tudo que eu recebo dentro de uma caixinha do Nubank, porque as minhas contas elas vencem apenas lá pelo dia 15 ou então no dia 20, e durante esse tempo em que eu fico com o dinheiro parado na minha conta, eu deixo ele rendendo ali dentro de uma caixinha do Nubank para que eu consiga fazer com que o meu dinheiro ele valorize para mim. Só que aí vem um grande problema, porque lá no dia 15, no dia em que eu resgato esse dinheiro para pagar as minhas contas, eu também tenho que pagar o IOF para o governo. Se você não sabe o que é o IOF, você tem aqui uma tabelinha em que, conforme você deixa o seu dinheiro investido em uma caixinha do Nubank ou então em alguma outra renda fixa, você vai ter que pagar uma alíquota sobre o que você está ganhando de rendimentos. Então, ela começa aqui com 96% no primeiro dia e ela vai descendo aqui ao longo dos primeiros 30 dias. E se a gente for ver aqui, ó, no dia 15, que é exatamente o dia em que eu retiro o dinheiro para conseguir pagar as minhas contas, eu já estou pagando aqui 50%. E isso aqui me incomodava muito. Afinal, todo o dinheiro que eu tinha investido lá no começo do mês para conseguir fazer o meu dinheiro valorizar para mim, eu estava perdendo. E foi aí que então eu comecei a pensar, como que eu posso fazer o meu dinheiro render mais? E nesse vídeo aqui, o meu objetivo é justamente fazer com que esse processo aqui em que eu recebo o meu salário, eu deposito numa caixinha do Nubank, então todo dia 15 eu retiro esse dinheiro para pagar as minhas contas, como que eu posso fazer ele render mais? Como que eu posso fazer o meu dinheiro ele valorizar mais para que eu consiga ganhar ali também um trocadinho extra? Esse canal aqui, o objetivo dele é justamente mostrar o que eu faço aqui no meu dia a dia para fazer com que o meu dinheiro ele trabalhe muito mais para mim e eu não fique escravo do dinheiro, eu consiga criar a minha liberdade financeira fazendo o dinheiro trabalhar para mim. Se você concorda com isso e quer ver mais conteúdos sobre isso aqui dentro do canal, fica o convite para você se inscrever aqui e me acompanhar. É lógico que a qualquer momento você pode mudar de ideia, beleza? Bom, vamos lá. A principal solução que eu encontrei foi justamente utilizando aqui o cofrinho do Mercado Pago. E talvez você esteja falando, mas eu já conheço o cofrinho do Mercado Pago, mas eu vou te explicar aqui número a número tudo o que está acontecendo. E para começar, eu vou te explicar exatamente como é que funciona o cofrinho do Mercado Pago, fazendo uma alusão como se a gente estivesse fazendo pão. Exatamente, o cofrinho do Mercado Pago ele funciona muito parecido como se você estivesse fazendo ali a sua receitinha de pão. A gente começa aqui com a nossa massinha do pão, que ela seria aqui, nesse nosso exemplo, o seu dinheiro. Então, o seu dinheiro é o primeiro ingrediente para você conseguir construir o seu pãozinho bonitinho lá no final, ou seja, fazer o seu dinheiro render lá no final. Como segundo ingrediente, a gente tem o fermento, que é o que vai fazer o seu dinheiro crescer, é o que vai fazer o seu pãozinho crescer. E esse fermento a gente chama aqui da rentabilidade que a gente está contratando no momento que coloca o seu dinheiro lá dentro do cofrinho do Mercado Pago. Além disso, a gente também tem que deixar esse dinheiro ou essa massinha de pão dentro do forno. E lá dentro ele vai ter que passar um tempo. Então, se a gente junta esses três ingredientes aqui, o seu dinheiro, a rentabilidade e o tempo, no final a gente tem ali o nosso pãozinho bonitinho, que é justamente o dinheiro rendendo todos os dias. E os cofrinhos do Mercado Pago, assim como as caixinhas do Nubank, eles têm diversas opções. Então a gente tem opções aqui que rendem 100% do valor do CDI e que podem chegar aqui até 120% do valor do CDI. Tem alguns limites e tem também algumas condições de ativação que estão todas descritas aqui. E é lógico que se você não entende sobre isso, minha recomendação é você dar uma maratonada aqui no canal, em que eu tenho vários vídeos explicando sobre isso aqui. Mas se você quiser uma recomendação, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards, então ele está aparecendo aqui em cima para você, em que eu explico exatamente quanto que rende 100% do valor do CDI, 105, 115, e ainda te mostro como você mesmo pode fazer esse cálculo caso você queira e caso você tenha algum investimento que renda algum outro valor. Agora, o grande detalhe é que os cofrinhos do Mercado Pago, diferente das caixinhas do Nubank, eles não vão te cobrar
o IOF. Então pensa que todo esse processo de receber o meu salário aqui no dia 1º do mês, depositar numa caixinha do Nubank, depois retirar no dia 15, e então ter que pagar o IOF para o governo, seguindo essa tabelinha aqui que vai me comer praticamente 50% do meu rendimento, eu vou conseguir me livrar disso simplesmente por trocar a caixinha do Nubank pelo cofrinho do Mercado Pago. E não se preocupa que esse vídeo aqui ele não é patrocinado pelo cofrinho do Mercado Pago, mas eu quero te mostrar aqui justamente porque pode ser uma alternativa interessante para você. Só para confirmar aqui com você, eu entrei no próprio site do Mercado Pago e eu vim aqui nessa seção como funcionam os impostos sobre os rendimentos da conta do Mercado Pago, e descendo aqui ele até fala, ó, que a vantagem é a isenção na conta e nos cofrinhos, né? A isenção do IOF. O grande diferencial competitivo da conta do Mercado Pago em relação a muitos CDBs de liquidez diária, como por exemplo ali a caixinha do Nubank e outras caixinhas que você tem em outros bancos, é a isenção do IOF, justamente o imposto sobre operações financeiras. Então tá aqui no site do Mercado Pago, ele garante isso para você. E agora eu quero fazer um comparativo aqui de quanto que renderia o dinheiro na caixinha do Nubank com o cofrinho do Mercado Pago. Então olha só, se a gente recebesse aqui 10 mil reais e colocasse na caixinha do Nubank rendendo 100% do valor do CDI, a gente teria ali ao longo dos primeiros 15 dias um rendimento de R$ 55,45. Para chegar nesse valor, eu entrei aqui numa calculadora de juros compostos, no caso eu estou utilizando aqui a calculadora do Investidor 10. Se você quiser ter acesso, é só você procurar no Google que você vai conseguir encontrar ali nos primeiros links, e aqui é bem tranquilo. Você vai entrar aqui no simulador de juros compostos e aí então você tem que colocar alguns valores aqui. No caso, eu vou colocar aqui os 10 mil reais, que seriam referentes aqui ao nosso salário imaginário que a gente está fazendo a nossa projeção. Eu coloco aqui a taxa de juros, 100% do valor de CDI, que no momento que eu estou gravando esse vídeo está aqui em 14,15% ao ano, pelo período aqui de um mês. E é bom tomar cuidado porque às vezes ele está aqui em anos e ele pode distorcer aqui um pouco o nosso cálculo. Investimento mensal seria assim um aporte mensal que você vai estar colocando, porque querendo ou não, essa calculadora ela calcula investimentos no geral. Então nesse caso aqui a gente vai colocar como zero. Eu venho aqui em calcular e ele já vai me trazer aqui os valores, e justamente o valor que eu quero é esse aqui, o total em juros, que é o rendimento que a gente teria ali ao longo dos primeiros 30 dias, que nesse caso aqui seria de R$ 110,90. Só que esse valor seria ao longo de 30 dias. Então, para a gente simplificar, eu cortei ele pela metade, justamente porque eu guardo meu dinheiro por 15 dias antes de retirar para pagar as minhas contas. E aí, então, eu teria aqui os 55,45. Retirando o IOF, no total ali de rendimento ao longo desses 15 dias, utilizando a caixinha do Nubank, eu teria aqui 27,72. Agora, se eu tivesse investido ele dentro do cofrinho do Mercado Pago, eu poderia investir 5 mil reais rendendo a 115% do CDI, porque a partir do momento que eu coloquei 10 mil reais lá, eu vou estar ativando aqui o meu cofrinho turbo, que ele rende 115% do CDI, justamente porque eu movimentei aqui os R$ 1.000 dentro do cofrinho. E além disso, eu também vou estar ativando aqui a minha conta turbo do Mercado Pago, que ela rende 105% do CDI. Então, só por eu passar o meu salário lá para dentro do Mercado Pago, eu consigo ativar esses dois rendimentos que já rendem mais do que a caixinha e o cofrinho normal do Mercado Pago. Então eu teria aqui 5 mil reais rendendo a 115% do CDI, que daria para mim um rendimento de R$ 31,70 ao longo desses primeiros 15 dias, e eu ainda teria outros 5 mil reais rendendo a 105% do CDI, que me renderiam aqui mais R$ 29,01. Eu teria R$ 600,71. Lembrando que nesse caso eu não precisaria aqui descontar do IOF. E você pode estar pensando, Gus, mas poxa, é só R$ 32,00. E realmente, R$ 32,00 não é muito dinheiro. Até dá para comprar algumas coisinhas no seu dia a dia, mas não é aquela quantidade de dinheiro. Mas agora pensa você fazendo isso ao longo de um ano. Já dá ali quase R$ 400,00. Pensa você fazendo isso ao longo de 5 anos, o quanto de dinheiro você vai estar podendo guardar, além de que você ainda pode pegar esse dinheiro e reinvestir ele, fazendo com que os juros compostos voltem a trabalhar para você. E lembrando que esse dinheiro aqui não está descontado
o imposto de renda, que no caso você vai ter que pagar tanto na caixinha do Nubank quanto no cofrinho do Mercado Pago. O imposto de renda, ele tem uma alíquota regressiva também, só que ele é mais a longo prazo. Então você pega aqui até 6 meses, você vai pagar o máximo aqui, que é 22,5%, e quanto mais tempo você deixar o dinheiro lá rendendo, menos você vai ter que pagar, até o limite aqui de 15%, se você deixou o seu dinheiro por mais de 2 anos. E esse valor aqui, ele é referente apenas ao rendimento. Então, todo o dinheiro que você colocou lá, você vai poder retirar sem problema nenhum. Agora, do rendimento, do quanto o seu dinheiro valorizou ao longo do tempo, ele já vai automaticamente reduzir para você, porque ele faz esse desconto do pagamento para o governo. Ah, Gus, mas a sua conta está errada, porque a caixinha do Nubank também tem a modalidade turbo, também rende 115%, 120% do CDI, e realmente também rende. Eu trouxe até aqui para te mostrar que, assim como o Mercado Pago tem rendimentos superiores a 100% do CDI, a caixinha do Nubank também tem. Tem caixinha que rende 115%, tem caixinha que rende 120%, então, para a gente ser justo, eu também fiz uma outra conta aqui, em que eu coloquei 5 mil rendendo a 115% do CDI e 5 mil rendendo aqui a 100% do CDI, e o valor, para ser bem sincero, não foi tão diferente, porque somando tudo, a diferença aqui foi de R$31, que não foi tão diferente aqui dos nossos R$32,99 que a gente tinha feito no primeiro cálculo. Mesmo utilizando o seu dinheiro da forma certa, ele dá uma boa diferença, simplesmente por você não ter que pagar o IOF nos primeiros 30 dias. E no meu dia a dia eu encontrei algumas vantagens que eu quero passar aqui para você. É lógico que a primeira vantagem é ver o meu dinheiro rendendo mais ali no dia a dia. Só de você não ter que pagar ali o IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras, a gente já consegue ver uma grande diferença. E além disso, utilizar a conta do Mercado Pago ali como a conta do meu dia a dia tem me ajudado bastante a separar o dinheiro que eu posso utilizar ao longo do mês. Então, sabendo que eu tenho aquele dinheiro lá dentro, eu não fico sempre resgatando o dinheiro que eu tenho dos meus investimentos, da minha reserva de emergência, porque eu sei que naquele mês eu tenho aquele limite que está dentro da minha conta do Mercado Pago, e isso ajuda eu criar um hábito financeiro, né, uma disciplina financeira, a nunca gastar mais do que eu tenho ganhado ali naquele mês. Eu sei que sempre que eu abrir o aplicativo do Mercado Pago, eu vou saber exatamente o dinheiro que eu tenho e o quanto que eu posso estar gastando ali ao longo daquele mês. Então isso tem me ajudado bastante a conseguir controlar as minhas finanças e fazer com que os meus investimentos, a minha reserva de emergência, eles estejam lá intocáveis, sempre crescendo e seguindo o meu plano de investir sem neura, né? Que é investir de uma forma muito mais tranquila. E uma outra coisa interessante é a questão da segurança. Porque agora que eu estou utilizando o aplicativo do Mercado Pago dentro do meu celular, e aquele celular que eu utilizo no meu dia a dia, eu consegui retirar todos os aplicativos de banco que estão os meus investimentos e deixar num outro celular, um celular mais antigo que eu tenho, que eu deixo ele em casa. Então ele fica guardadinho ali em casa na segurança. Caso o meu celular principal ele seja roubado e a pessoa que me roubou ela queira lá mexer nos meus aplicativos de banco, ele vai conseguir ter acesso ali ao dinheiro que eu tenho ao longo daquele mês, mas ele não vai ter acesso aos meus investimentos. Então isso traz uma camada a mais de segurança para que os meus investimentos eles fiquem ali dentro de um celular que eu utilizo em casa, que eu faço as minhas transações somente dentro de casa, enquanto que o celular que eu levo para a rua, ele vai ter o aplicativo do banco, mas é só o dinheiro que eu estou utilizando ali no meu dia a dia. Então, assim, para mim, para você que mora aqui no Brasil, a gente fica naquela insegurança, se a gente vai ser roubado, se vai acontecer alguma coisa. Então, isso trouxe uma camada a mais para mim, para eu conseguir me sentir seguro no dia a dia. E nesse vídeo aqui eu falei bastante sobre a caixinha do Nubank e o cofrinho do Mercado Pago, mas eu recomendo muito que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque eu ainda falei sobre outras 7 opções que podem render até mais do que a caixinha do Nubank e o cofrinho do Mercado Pago, e que você pode utilizar também para comparar e ver qual que se encaixa mais no seu perfil. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e a gente se vê no futuro.